Estou aqui com a Tatiana Hitzel, ela que é estilista, consultora de moda, sócia da Compor Digital e do Estúdio Compor, e estamos à frente do lançamento do curso da Escola da Compor, que é Planejando Sua Coleção. E a primeira pergunta, Tati, confesso que é a minha maior curiosidade. Qual que é o real motivo do lançamento desse curso Planejando Sua Coleção? Bom, Michel, tem tantos motivos, né? É tanta história, tantos anos de experiência e vivendo todos os dias nas empresas, dando consultoria, conhecendo as pessoas, o processo, né, produtivo e o processo do desenvolvimento. Nós fomos adquirindo informações e entendendo e constatando que determinados fatos e acontecimentos do dia a dia era recorrente, né? Esses fatos eram recorrentes em todas as empresas, não importa se era produto feminino, se era masculino, se era um sapato barato, se era um sapato caro, se a equipe tinha muita gente ou pouca gente, tem questões que aconteciam sempre da mesma maneira. E nós percebemos também que vários profissionais perguntavam para nós, até profissionais já trabalhando nas empresas, né? Como é que eles começavam uma coleção, né? E por onde começavam? E essa pergunta, como começavam e por onde começavam, a gente via que aquilo acabava se transformando num transtorno no dia a dia, porque começava desordenado, e aí as coisas iam se atropelando, fora de data, fora de prazo, fora de contexto, as coisas vão se atropelando, o tempo vai passando, aquela feira de lançamento, aquele momento de lançar, a data tá posta, então cada vez vai se encurtando, e aí quando vê eu tenho que pagar mais, porque eu tenho que fazer uma hora extra, eu tenho que pagar um frete aéreo para vir o material, e eu tenho que dar uma coisa errada porque eu não pensei direito, eu pago mais uma matriz, e quando vê, o estresse está instalado, o estresse financeiro na empresa e, em especial, um estresse mental, assim, das pessoas na organização tenso, sempre sob tensão. Quem trabalha com desenvolvimento de produto, eu percebo assim que a gente está sempre sob tensão. A gente já está sob tensão porque a gente não sabe como o mercado vai aceitar a coleção, se na economia vai mudar algum fator e aí isso vai interferir no meu, né, no meu desenvolvimento ou na minha venda, porque os fatores externos nós não temos controle. Sim. E se a gente não ter controle sobre o fator interno, aí então que o negócio se acaba, né? E a gente vê que como o fator externo está muito tenso, vem estando tenso, né, a todo momento, e o fator interno, que é a organização interna, também está meio desordenado, a gente sente das pessoas um estresse, assim, uma saturação mental, um desgaste mental muito grande, e isso interfere na assertividade ou realmente naquela clareza do que fazer, né? Então, somando tudo isso, as pessoas querem saber mais, elas querem aprender, elas querem se organizar. E todo esse momento que a gente vem vivendo, a gente viu assim que chegou na hora de colocar na prática ou passar adiante, escrever o que a gente sabe, o que a gente fez uma vida inteira. E um dos pilares que a gente mais é reconhecido aqui na Compor, pelo lado organizacional, não somente criativo, né? Porque quando a gente fala de um estúdio de design, a gente fala de criatividade. Então, vou contratar o estúdio Compor, a Compor Digital, enfim, porque eles são criativos. Mas a nossa história diz que, além da criatividade ser um ponto principal para que nos contratem, a organização e o planejamento e transformar esse passo a passo da coleção em algo fácil de entender e que realmente as coisas vão acontecendo, essa estruturação é um dos pontos principais aqui da Compor e que hoje a gente está querendo passar adiante e ensinar outras pessoas na prática como fazer. Entendi. Então, quer dizer que, de uma forma resumida, nós queremos, com esse curso, com esse conhecimento, evitar os desperdícios materiais, né, financeiros, mas evitar a perda de pessoas boas, muitas vezes na empresa que está lá, que poderia, né, fazer um trabalho fantástico, acaba não aguentando o estresse daquele ambiente e também evitando, né, os problemas de saúde em todos os aspectos daqueles que não podem pedir demissão, né, que são sócios e os proprietários. Também. E pelo que eu entendi também, esse curso vocês não estão inventando a roda, mas vocês estão organizando, com a experiência de vocês, uma metodologia própria, prática e que funciona, é isso?
Exatamente. Nós estamos colocando no papel, estamos trazendo o nosso dia a dia, o que nós fazemos nos nossos clientes, como nós fazemos nos nossos clientes e como a gente organiza e estrutura uma coleção no dia a dia. Isso aqui não tem teoria, não é eu me inspirei no livro tal, eu busquei o autor tal, não é isso. Nós não somos uma universidade, né? Nós não somos uma escola formal, né? Não é um curso conceitual. Não é um curso conceitual. A gente quer trazer na prática aquela experiência que a gente já aplicou em centenas de empresas e marcas durante a nossa vida inteira e também levando em conta que muitos empresários nos diziam, né, ao final, vocês têm que ensinar isso aqui, porque isso que vocês fazem, ninguém faz, isso que vocês fazem funciona, então vocês têm que levar adiante. Então essa soma de acompanhar o dia a dia, ver o estresse, ver a tensão, ver as correrias que dá de última hora, nos desenvolvimentos de produto, enfim, o desespero que acontece, e para quem trabalha com produto sabe do que eu estou falando, né? Não importa se é calçado, se é bolsa, se é matéria-prima, se é roupa, sabe do que eu estou falando. Então a gente está colocando no papel a nossa metodologia de organizar para planejar a coleção, para depois então desenhar a coleção. Tati, você me falou que este curso ele tem 3 pilares: calendário de lançamentos, mix de produtos e tendências de moda. Me fala sobre o primeiro. O que as pessoas que vão fazer esse curso vão receber nesse módulo? Bom, Michel, o calendário de lançamentos é um estudo, é uma explicação, na verdade, assim, é entender como funciona a dinâmica da moda. E eu comento que, por mais que aqui internamente na Compor a gente vive o dia a dia desse calendário, ainda muitas vezes com a nossa equipe a gente tem que lembrar, tá, mas isso é verão ou isso é inverno? Mas aqui é não sei o que, qual é o lançamento? Mas eu lanço quando, né? Em que momento? Então, mesmo a gente que vive isso no dia a dia, às vezes nós temos que parar para pensar um pouco, né, a linha, né, do tempo. Imagina uma empresa que a pessoa que faz desenvolvimento de produto, ela também cuida da produção, ela também cuida do financeiro muitas vezes, ela está imbuída de outras coisas dispersas, que aquilo não é o dia a dia dela, a confusão que é. Então, nesse calendário, entendendo bem esse calendário, a gente consegue montar o nosso cronograma interno. Porque o calendário da moda está posto, como eu falei antes, é um fator externo. Nós temos as feiras definidas de lançamentos, eu não domino a data da feira. Ah, mas aí Michel vai dizer assim, ó, o cliente vai dizer assim, mas eu não vou expor nessa feira. Ok, mas se você não for expor naquela feira, é aquele período, aquele mês é o momento que as lojas estão disponíveis a comprar nossos produtos. É o momento que ele tem que fazer a compra. Então, mesmo que você não vai participar de feira, você tem que fazer lançamentos naquele período para não perder o timing de venda. Então, a venda, que é o fator externo, ir até o cliente, tem data posta. Então, eu entendendo quais são as datas que eu tenho que lançar, quais são as datas que eu tenho que pesquisar, quais são as feiras que eu tenho que visitar, o que eu vou fazer em qual feira, como eu vou me preparar para cada coisa, eu preciso saber, então, essas datas, como eu me organizo, o que eu tenho que fazer em cada uma delas e, em cima disso, eu monto o meu cronograma operacional. Quando eu faço isso, quando eu pesquiso, quando eu vejo material, quando eu desenho, quando eu faço amostra, quando eu modelo, quando eu prototipo. Isso parece óbvio que todos fazem, mas na prática não é assim. Então, na verdade, gente, vocês podem estar achando assim, ah, isso eu sei. Mas a minha experiência diz que as pessoas não fazem isso. Elas sabem, mas não praticam. Então a gente quer mostrar como praticar isso de uma forma mais fácil de entender. Esse é o primeiro módulo. Certo. E ele nos prepara para entrar no mix de produtos. Exatamente, porque aí eu sabendo quando eu tenho que fazer cada etapa, eu vou saber qual é o mês ou qual é o período que eu tenho que pensar em mix de produtos. Por quê? Porque o planejando sua coleção vai mostrar que as coisas têm ordem para acontecer e eu percebo que às vezes as ordens não são as adequadas quando eu estou entrando numa consultoria. Não é a ordem correta para que as coisas fluam, né? Porque o importante, um estilista é uma pessoa só, uma ou duas, três na equipe, mas ele tem que abastecer
o setor de desenvolvimento de materiais, o setor de matrizaria, o setor de formas, o setor de modelagem, o setor de prototipagem, o setor de ficha técnica. Como é que fica a cabeça do Como é que estilista? uma pessoa consegue dar conta de atender o seu cliente interno, 5, 6 clientes internos? Se ele não coloca um pouco de ordem aqui, ele vai ser tomado por uma pressão que eu preciso da ficha, eu preciso da amostra, eu preciso do calce, eu preciso de resolver a matriz. E são várias pessoas querendo fazer alguma coisa, dependendo de uma ou duas que está pensando isso tudo. Então, por isso a importância desse calendário, desse entendimento. E o mix de produto é a parte, o módulo do curso Planejando Sua Coleção, que vai falar justamente qual é o tamanho do mix. Por quê? Essa é uma pergunta que eu escuto muito e parece que é uma fórmula mágica. As pessoas querem saber quantos modelos eu tenho que ter numa coleção. Ah, mas então não é padrão. Ah, tu faz 10, tu faz 20, eu faço 100. Não é padrão. Tem toda uma fórmula, tem todo um estudo, tem toda uma análise que nós fazemos aqui na Compor e aprendemos e criamos isso na prática fazendo. Vivendo isso, não aprendi na faculdade, não aprendi, foi esses 30 anos que me mostraram, né, que a gente foi criando um jeito de poder responder essa pergunta. Como eu sei que tamanho é minha coleção, quantos modelos eu tenho que ter, quantos eu tenho que manter em linha e continuar vendendo, quantos tem que ser novos, quantos cabedais, enfim. Então, como montar esse mix? Porque quando eu sei o que tem que permanecer e eu vou continuar vendendo, o que tem que sair porque deu errado, o que vai entrar de novo, eu sei já o tamanho do estilismo, quanto eu tenho que pesquisar, quanto é o tamanho do desenho, quanto eu tenho que desenhar, né? Quantos modelos eu tenho que desenhar, e eu consigo concluir isso dali e ver que às vezes o serviço não é tão grande, né? E tão assombroso como parece ser quando eu penso assim, uma coleção. Só de ouvir, quando isso está organizado de fato, já deve dar um alívio. Dá. Eu vou dizer assim que aqui no escritório, quando eu tenho que fazer isso para um cliente que nos contrata, quando eu tenho esses números na mão e eu tenho o cronograma interno feito, eu posso confessar que eu durmo melhor. Efetivamente, isso é verdade, viu? Eu durmo melhor, assim, ai, que bom, eu estou enxergando o todo, porque o mais importante para um estilista é enxergar o todo. E ele conseguir passar para o superior dele, para o chefe dele, enfim, porque o estilista se envolve, inclusive, lá numa feira, como vai expor o produto, quais são as combinações de cores que vão estar lá. Então, a gente precisa enxergar esse cenário. Enquanto o estilista ou quem cuida de coleção não enxerga esse cenário, parece que é um monte de coisas, uma tormenta de informação caindo na cabeça dele, aquilo vai gerando uma tensão muito grande e que interfere na parte criativa. Entendi. Então, a gente vai aprender sobre o calendário de lançamento, para saber as datas, né, estratégicas que precisa a empresa se mover, o mix de produtos, para saber o tamanho das coleções, quais coleções vão sair, e o terceiro módulo, então, esse terceiro pilar, tendências de moda. Me conta um pouco o que vai acontecer nesse módulo. Esse módulo é um módulo para aprender e compreender como aplicar as tendências no seu mix de produto já estudado na data certa para que tudo aconteça estudado no calendário. Nós não vamos trazer quais são as tendências para a próxima temporada, não. Esse módulo é assim, ó, eu já sei das tendências, eu já tenho as minhas pesquisas, agora o que eu vou efetivamente aplicar? Primeiro, eu vou entender quando eu tenho que ter essas informações comigo lá no calendário. Eu vou saber o tamanho do meu mix, o que fica de coisas antigas que eu vou manter em venda, o que é de novo. E aí eu vou ver que o meu espaço para novidades não é tão grande assim. E às vezes tem muita informação de moda. Quais destas eu devo trazer para minha coleção? Quais eu devo dizer assim, ó, não é para mim, obrigada, eu sei que tá na moda, mas eu não quero, porque é o meu posicionamento, a minha marca, não sei o que, não quero. E como é que eu consigo aprofundar? Eu gosto disso, eu entendo que a minha marca se encaixa nessa tendência, isso aqui é importante para minha marca. Como é que eu amplio aquilo ali? Porque às vezes eu tenho uma informação, isso aqui é legal, mas eu quero explorar mais. Como é que eu amplio aquilo que eu estou encontrando como informação de moda? Como eu monto uma cartela de cores, né? Quais são as cores que tem que ficar? O birô que eu adquiri, comprei a pesquisa da Compor Digital, tem várias cores. Quais são as cores que eu devo realmente dali incluir no meu mix de produto?
Então, isso aqui é o Tendências de Moda, que é o terceiro pilar do nosso módulo, do nosso curso, né? Não é, então, nós não vamos trazer quais são as tendências da próxima temporada. Isso não, isso tem uma pesquisa pronta para adquirir. É como aplicar isso no meu dia a dia. Tati, e para encerrarmos, conta para nós, para quem não é esse curso. Bom, Michel, é uma boa pergunta, né? Para quem não é o curso. Na verdade, para quem espera fazer esse curso e entender sobre criação, sobre como criar um tema de campanha, como pensar em como organizar um stand de feiras, enfim, e tudo mais, né? Como fazer a parte glamurosa da sua coleção, esse curso não é. Esse curso é um curso prático, objetivo, focado em processos, focado em números e planilhas para atender a demanda de uma indústria que precisa fazer acontecer e profissionais que estão ali nos seus setores, né? E que precisa realmente cumprir prazos, métricas, preços, valores, o produto ser produtivo, ser comercial e ao mesmo tempo evitar sazonalidades, essa questão toda da parte prática, né, a parte ruim, assim, diz assim, a parte ruim de uma coleção, né, porque a parte bacana, assim, a parte bonita da coleção é aquela glamorização, sim, mas não é disso que a gente vai falar nesse curso. Um outro ponto importante, esse curso também não é específico para quem trabalha em outras áreas da moda, como vestuários, joias, bijuterias e outras mais. A nossa linguagem, toda ela está focada para o setor coureiro calçadista. Não que as informações que a gente está trazendo não possam ser adaptadas, mas a gente sabe que a confecção tem algumas datas-chave que diferem um pouco do calçado, não muito, um pouco, né? Enfim, e o processo produtivo é um pouco diferente e que tem times que é muito específico para o calçado e times que é específico da confecção. Quem trabalha com confecção e biju pode sim, né, joias, enfim, pode sim fazer o curso, mas fica claro que talvez não vai atender no seu 100%. O 100% é o setor coureiro calçadista, bolsas, calçados, né, em específico calçados e matéria-prima para calçado. Ah, entendi. Bom, e esse curso nós estamos organizando nas versões presencial e também online, né? E quem precisar de mais informações, entrar em contato. Entre em contato conosco e saiba mais. E se você, né, gostou, né, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E também, se você tem a necessidade de outros cursos e treinamentos, chama a equipe e coloca a sua necessidade, estaremos aqui para ouvir. Forte abraço e até mais!